O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para escutar a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão os pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Em especial hoje, nessa liturgia, eu rendo graças a Deus, porque tivemos chuva essa noite ao redor do santuário. E nós precisávamos muito de água. E precisamos muito de água. Na verdade, todas as missas que eu estiver presidindo, eu convido a todos, na minha intenção, estou pedindo a Deus, manda água. Primeiro, por causa da situação energética e hídrica que estamos. Segundo, pela seca que tem proporcionado o aumento das queimadas. Ainda que às vezes aconteça algumas coisas, como por exemplo o carro joga a gente um pouquinho no buraco, e aí a gente se atrasa um pouco, mas está tudo certo. Meus caros, minhas caras, nessa liturgia, nessa celebração, essa celebração na qual nós nos encontramos, e temos a oportunidade de escutar Lucas no capítulo 5, versículos 1 a 11. Um presente singular, fundamental, é dado a todos nós justamente neste mês, onde somos chamados a estarmos muito mais atentos à palavra. Sim, muito mais atentos à palavra, porque analisemos rapidamente algumas cenas. Jesus está anunciando a palavra e a multidão está toda alvoroçada por sua causa. E ele então entra na barca de Simão.
E ele indica a Simão para pescar. E qual é a fala de Simão? Mestre. Eu vou literalmente ao texto. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas ele fala isso com um mestre. Mestre qualquer um podia ser. Existiam muitos mestres no tempo de Jesus. Muitas pessoas que falavam da Escritura no tempo de Jesus, ainda hoje. Tem muita gente falando. Mas, porque o Senhor falou, nós vamos lançar as redes. Atentos ao que o Senhor falou, nós vamos lançar as redes. E eles fazem uma grande pesca. Ao ponto que é necessário chamar, outros para ajudarem. Ao ver aquilo, Simão tem a seguinte reação: se ajoelha. Ajoelhar-se na Sagrada Escritura significa colocar-se à disposição e em adoração. E só se faz isso na Sagrada Escritura diante de Deus. E agora Simão não fala mais de qualquer modo, ele fala Senhor, Kyrios. É um título dado somente a Deus. Simão responde: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. No reconhecimento de que em Jesus está alguém muito maior do que um mestre. E o que isso tem a ver conosco? Vejamos. Muitas pessoas procuram a nosso Senhor Jesus Cristo e querem escutar a sua palavra. Muitas. Muitos dão o passo de se colocar atentos e a obedecer a palavra dele como alguém que tem uma palavra importante. Um mestre. Alguém que necessita de respeito, que é um pouco mais conhecedor. No entanto, que outras tantas tradições religiosas reconhecem nos escritos que falam de Jesus Cristo, nos evangelhos, reconhecem traços extremamente importantes daquilo que todo ser humano precisa viver. No entanto, que o próprio Gandhi, Mahatma Gandhi, que conseguiu liderar um movimento de independência da Índia sem levantar uma arma, dizia: se os cristãos fizessem o que o mestre deles indica, eu seria um deles. Isso é uma exortação para pensarmos. Mestre qualquer um pode ser. Palavras bonitas qualquer um pode ter. A diferença é qual o impacto da palavra de Jesus Cristo. Se o reconhecemos como Deus, e Ele é Deus, qual o impacto dessa palavra em mim? Me leva a tomar a atitude de Pedro, que mesmo tendo feito muitas coisas, como por exemplo, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Eu sou um pescador, nem sei quem esse rapaz é. Por que eu vou fazer o que ele diz? Mas porque a palavra dele é importante, eu vou vivê-la. E ele então vai,
lança as redes em outro local, um pouco mais profundo, e pega tamanha quantidade de peixes ao ponto de reconhecer: isso não é a obra de uma palavra qualquer, isso é um ato, uma ação do próprio Senhor, que é exemplo do que dizíamos ontem. Ele se inclinou sobre nós, humanidade, e nos quer fazer movermos-nos segundo um horizonte de maior felicidade. Exigente o caminho, mas de maior felicidade. Reconhecer que a nossa pequenez, no ato de ajoelhar-se, reconhecer que Ele é dependente daquele que conduz a sua história, mas se colocar à disposição completa para viver o que Ele indicará agora. Ele não é mais um mestre, Ele é o Senhor da minha história. Ele pode e deve ser o Senhor da nossa história. Mas o que implica Ele ser o Senhor da nossa história? Não implica ficarmos somente espantados. Alguns ficam espantados com a grandiosidade e com os grandes feitos de nosso Deus em nossa história. Às vezes pequenos feitos que podem parecer insignificantes, dependendo de uma pessoa, na vida de uma pessoa, é uma grande realização. Como, por exemplo, uma vez um senhor vindo aqui falando: padre, eu vim aqui agradecer porque eu consegui um emprego, onde temos um índice de desemprego tão grande. Eu vim agradecer porque eu consegui um emprego. Outro dia uma veio me dizer: padre, eu vim agradecer porque eu fui diagnosticada com câncer e eu estou curada. Ou outros que dizem: padre, eu encontrei, sim, uma grandeza tamanha porque meu pai adoentou-se, mas ele morreu, mas ele morreu em paz com todos nós. Se reconciliou com todos nós. Se isso não é um caminho de transformação, o que é? E aí esses grandes feitos não podem ser tudo. O nosso reconhecimento da grandeza de Deus, que entra na nossa história, não pode ser simplesmente dizer: Ele é bom, tem um outro caminho. E é indicado inclusive no próprio Evangelho, no qual os discípulos ficam espantados e admirados com aquilo que acontece, porém o Senhor diz: não tenhais medo. Não paralisem. Não fiquem aí. De hoje em diante, se realmente este momento teve importância na vida de vocês, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. O que isso significa? De hoje em diante, vocês têm que ajudar outras pessoas a se encontrarem com a palavra daquele que parecia um mestre, mas era o próprio Deus que fez com que a vida de vocês tivesse um novo rumo. Isso não passa somente pelo conhecimento. Isso não passa simplesmente por uma coisa antiga que nós era chamado de gnosticismo, que é saber tudo de Deus, falar tudo de Deus, ter Deus aqui na nossa cabeça, em conceito. Sermos extremamente devotos. Mas em nada, no proceder do dia a dia, na coerência com verdade, na coerência com o bem, em consonância com o que é preciso ser feito, sem espalhar mensagens falsas, como um áudiozinho está rodando por aí a respeito de umas circunstâncias que não merece crédito, comprometidos com uma verdade para o bem de todos. Tomar a postura de pensar: aquele que tem a palavra da vida, aquele que nos orienta para fazer a sua palavra, nos ajuda a perceber a grandeza da sua palavra no nosso agir, ele nos convida a, por onde caminharmos, mostrarmos
a riqueza da vida para tantos outros. E isto não é conceito nem é discurso, isso é prática. Por isso que a carta aos Colossenses vai dizer o seguinte: deveis produzir frutos em cada obra boa, em cada minuto, em cada segundo, em tudo que fizerdes, deveis produzir um fruto. E o fruto aqui significa o agir, o compromisso, a coerência, o cuidado, o zelo, a verdade. E crescer no conhecimento de Deus, que implica na paciência, na constância. Implica render graças a Deus, mas implica necessariamente que o seu viver, a obra da sua vida, corresponda com a grandeza a que você foi chamado. A que eu fui chamado. Então, dessa forma, meus caros, há muitos que podem dizer que Jesus é um bom mestre. Porém, o Senhor nos chamou não a reconhecermos a Ele como mestre, mas reconhecermos a Ele como nosso Senhor, o nosso Deus, o parâmetro de nossa vida. E a nossa vida é feita de atos, não de palavras. Não somente de palavras. Confiando no Senhor da vida, de pé, apresentemos as nossas preces. A cada prece responderemos: vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde